Há fantasmas que não habitam apenas galerias escuras, mas se alojam na medula de cada dia. Tem frequência, vibração mínima, mas contínua. Não tomam o centro da fala, mas deslocam o eixo de onde se enuncia qualquer coisa. A tentativa de seguir adiante pode ser sabotada não por falência de desejo, mas por um tipo específico de fidelidade. A cena, ao grito, ao não dito que ainda contamina os músculos da ação. O trauma não é um ponto no tempo, é uma torção na linguagem. Quando se instala, corrói o mapa interno de previsibilidade. E com ele, a crença de que basta querer. Nietzsche, ao desconfiar da transparência dos instintos, já intuía que há forças em nós que não obedecem à razão. Não basta saber. Há um subterrâneo da vontade onde o saber não entra como comando. A maioria das tentativas de autocontrole falha porque estão orientadas pela fantasia de um sujeito soberano. Mas como mostra a psicanálise desde Freud, o eu não comanda a casa. Ele administra ruínas. A subjetividade não é edifício, é campo de forças. Um corpo que reage antes de pensar, um desejo que se mascara de escolha racional, uma angústia que se veste de produtividade. E o que paralisa não é o medo do futuro, é a repetição do que não foi digerido. A clínica ensina o que a cultura se recusa a admitir. Boa parte das ações humanas são defesas. Sintomas, compulsões, fugas, tudo isso carrega inteligência. São tentativas precárias, mas legítimas, de dar forma àquilo que não suportamos nomear. Freud descreveu o trauma como aquilo que excede, um acontecimento que não pôde ser simbolizado no momento em que ocorreu. A mente não o registra, o corpo sim. E assim ele retorna. Como ato falho, como sintoma, como padrão. Lacan irá ainda mais fundo. O trauma não é apenas o que aconteceu, mas o que faltou. A ausência de uma moldura simbólica capaz de dar sentido. A ferida está menos na cena do que na impossibilidade de elaborá-la. A repetição, então, não é erro. É insistência do que precisa ser reconhecido, mas o reconhecimento não pode ser feito na chave da vontade. O inconsciente não responde a comando, ele responde à escuta. Ser agente de si não é dominar o desejo, é suportar sua complexidade. A cultura atual exige um tipo específico de sofrimento, aquele que se supera rápido, a dor que vira post, a queda que vira podcast, o colapso que vira curso. Esse sistema não sabe o que fazer com o tempo da psique. Na lógica do capital, só há valor no que se traduz em desempenho, mas a subjetividade não é rentável. Ela recua, ela desobedece, ela falha na entrega. O corpo que hesita diante da produtividade não é frágil. Ele está em conflito com a maquinaria. A recusa em se ajustar ao ritmo é muitas vezes o único ato ético possível. Pela base de seu pensamento, Foucault provavelmente diria que esse corpo desajustado carrega em si a força da contraconduta. Ele não performa a liberdade, ele implora por outra forma de existir. Mas para perceber isso, o sujeito precisa deixar de se culpar e começar a se escutar. A transformação não começa quando o trauma desaparece. Ela começa quando ele pode finalmente ser nomeado, sem que isso desorganize toda a estrutura interna. O self que quer superar o trauma, muitas vezes, é o mesmo que vive a sua sombra. É preciso luto, mas não só pelo que aconteceu, também pelo eu que não volta mais. A transformação não é uma troca de roupa emocional, é uma operação simbólica, e toda operação simbólica exige perda. A ideia de que é possível se curar sem abrir mão de nada é sintoma da cultura do consumo aplicada à subjetividade. Mas a psique não se atualiza por download. Ela precisa tempo, repetição, ruptura e, acima de tudo, implicação. Avançar não é corrigir a trajetória, é construir outra. Ser agente da própria história exige deixar de querer uma versão real de si. A pergunta não é como eu me curo, é com o que exatamente eu ainda estou pactuado. Quais dores eu transformei em identidade? Quais narrativas me protegem da implicação real? A análise não responde, ela devolve. A transformação não é feita de revelações, é feita de deslocamentos pequenos, nomeações novas, responsabilidades que doem. Mas um sujeito começa a nascer quando o trauma deixa de ser destino e passa a ser campo. A vida não exige cura, ela exige presença. Na fenda do que não se resolve, algo pulsa.
E se pulsa, mesmo que mal, ainda há campo para gesto. Talvez o que a cultura chame de fraqueza seja, na verdade, a fresta por onde uma subjetividade mais densa começa a emergir. Não a que resolve, a que suporta. A psicanálise, em sua gênese, já desnudava o avesso do esquecimento. Não a que performa estabilidade, a que se implica no que ainda dói. E isso, mesmo sem final feliz, já é mais do que suficiente para começar outra história. Se o leitor chegou até aqui, algo já se moveu. Talvez ainda não o suficiente para mudar a vida, mas o bastante para ouvir, com mais honestidade, os lugares onde ela continua sendo escrita por fantasmas. Assumir a autoria da própria história não é um ato de força. É uma disposição a entrar na própria incompletude, sem garantias, sem performance, com escuta e um mínimo de coragem para habitar a própria verdade, mesmo que ela ainda venha cheia de ruído. Essa talvez seja a única chave possível, e ela não abre porta alguma. Ela desmonta as fechaduras.